Saudações, meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Renato Seveniani e eu vou falar do Big Festival 2018, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, próximo à Estação Vergueiro, entre os dias 23 de junho e dia 1º de julho, e que conta com diversos jogos independentes sendo apresentados do mundo inteiro, e que conta também com uma premiação para os melhores jogos independentes. A gente já cobriu outras edições do Big Festival, então a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas coisas que podem ter mudado nesta edição. Primeira coisa que a gente nota é que existe uma expansão para permitir a exposição de mais jogos fora do show floor, digamos assim, né? Fora do espaço que era o principal até 2017. Quando você vai acessar o Centro Cultural Vergueiro, você acessa pelo, obviamente, térreo, né? Um espaço mais aberto, com várias coisas, iluminação natural, e aí tinha uma parte lá de stands com cerca de 20, 25 jogos expostos ali. Então, o público que chegava já podia jogar sem nem mesmo ter entrado no espaço principal do evento, o que é bem legal para expandir a quantidade de jogos, afinal de contas tem muita produção atualmente. O acesso continua igual, né? Você acaba descendo as escadas, faz um registro com seu e-mail, o acesso é grátis, né? Do evento. E quando você chega no espaço principal, que é mais decorado, etc., a grande mudança que eu percebi foi a mudança da disposição dos stands. Por mais que a parte principal continuasse semelhante, né? De vários stands um do lado do outro encostados nas paredes, eles modificaram o espaço que estava ano passado o VR, que era bem no meio do salão assim, e jogaram ele para um outro corredor anexo, onde ficava a parte de exposição, né, do evento, provavelmente porque eles modificaram e jogaram essa parte de exposição lá para cima. E isso permitia que o público tivesse uma área de descanso mais adequada ali, uns sofazinhos, etc, e que fosse mais fácil você ver o painel inteiro dos jogos que estavam dispostos nas paredes ao fundo, o que é bem legal. Uma outra coisa interessante é que eles modificaram o painel em si, então cada jogo tinha o seu stand específico, uma torre específica, não eram todos conectados. Isso dava uma dimensão exata de qual era qual pedaço e qual jogo, e a identificação dos jogos em cima também melhorou bastante, ficou mais claro, mais óbvio para as pessoas que estavam indo testar qual era o nome do jogo que eles estavam indo jogar ou ficando na fila, etc. O público compareceu ao evento, então vários períodos ele estava cheio, mas ao final da tarde, nos dias de semana, a partir de umas 6 horas, o público realmente já dá uma esvaziada, mas todo mundo conseguia testar jogos e brincar e se divertir, e foi bem interessante esta parte. Bom, dos jogos que estavam lá, alguns que me chamaram a atenção foi a presença de alguns que já foram lançados, como o Until Dead, que é para celular, que a gente entrevistou na Brasil Game Show, o Galaxy of Pen and Paper, que é da Behold Studio, e o No Heroes Here, né, esses já lançados aí, já tem uma certa divulgação. O que eu achei mais interessante daqueles que eu ainda não tive muito contato foram um jogo chamado Impulsion, que tem um visual um pouco parecido com um Portal, assim, onde você tá nos experimentos e você usa a gravidade e a força de impulsão para você se locomover. Eu achei um jogo mais interessante, a dinâmica dele. Preciso testar melhor para saber como que ele realmente está funcionando, mas ele chamou bastante atenção. Um outro jogo interessante também foi o Unsighted, com um visual em pixel art algo entre o 8 bits e 16 bits, assim, e que você estava num plano isométrico, era bastante ágil, bastante divertido, assim, o gráfico bastante impressionante e dinâmico, assim, era muito dinâmico, muito interessante você ter a parte de ataques melee e tem uma mistura ali com brawler e um shoot 'em up, eu achei muito, muito legal. E um outro que é interessante é uma parte já dos indies com uma mensagem social, etc, que era o Headliner, no qual você faz o papel de um jornalista, né, eu acho, uma jornalista no caso, e você sofre as consequências daquelas notícias que você está reportando. Então, se você fala mal de algum político, vai ter uma represália, se o povo achou que aquela notícia pudesse ser falsa, você vai ser abordado na rua. Então é uma dinâmica bem curiosa, assim, da forma como o jornalismo é tratado. Então eu achei um jogo bastante interessante nesse quesito de abordagem, e ele conta a história de uma forma bem clara, assim, várias partes de diálogos, etc, que ficaram bem legais. Bom, eu consegui entrevistar alguns produtores, infelizmente a maioria deles está participando das palestras, etc, e o contato ficou um pouco mais complicado, mas de qualquer forma, vocês podem conferir aí um pouquinho dos jogos com quem eu conversei. O game, ele conta uma história de um personagem de um planeta bem remoto, seguindo uma luz aí no espaço, ele ganha poderes, e a partir desses poderes
poderes, ele começa a descobrir coisas sobre si mesmo, sobre o lugar que ele vive, pra onde ele tem que ir. Pra quem gosta, assim, de sci-fi, fantasia medieval, Moebius, então a gente explora bastante esse conceito. Imagina que você tem sua espada, suas magias, só que você consegue viajar pra outros planetas, ter esses desafios, etc. A ideia do jogo, ela segue um storytelling que lembra um pouco do Journey. Tem um começo, tem um meio e um fim. Ele tem alguns poderes no qual ele consegue se interagir com o cenário. Então tem só essa relação contra uma criatura ou contra um boss, etc. Você tem um poder e consegue interagir ainda com o cenário. Existem feedbacks visuais que vão te estimulando pra ir seguindo em diante e descobrindo qual que é o seu papel todo esse lugar, entendeu? Scratch é um teste nosso que é um couch multiplayer, é um Pong com esteroide, assim que a gente chama, né? Bem minimalista, foi feito muito rápido, em 2 meses, e tá de graça hoje na Steam, tá lançando hoje lá. Só buscar, baixar, vai ser sempre free, com um donate, e é um teste pra ver se a comunidade curte, é meio que um gift nosso pra comunidade, né? Legal. Aqui tá com o Necrosphere, que é um Metroidvania, com 2 botões só. Ele saiu pra Steam já, estamos portando ele pra mobile e pra consoles, e também pra Apple TV, que tá rodando aqui embaixo. Como ele é só jogo de 2 botões, pra Apple TV ficou bem perfeito. Então quem tiver a Apple TV vai poder baixar de graça ele, né? Legal. É a minha ideia. E também a gente trouxe meio que na surdina, assim, né? O Kim, que no passado foi o finalista aqui da Big aqui também, né? Ele é um sliding puzzle. É meio que um mix de 2048 com Goof Troop, com Zelda, assim. Então, a menininha que treinou com a avó é uma ninja com uma espada e tem que matar seus zumbis andando de patins, passando por cima dele. Então, é um jogo de combate com turno, com puzzle, com aventura. É uma salada, mas no final funciona. Só 4 botões, cima, baixo, esse é a direita, e também vai sair pra todas as plataformas e pra Apple TV também. Bem, o Tetragon, ele é um jogo pra mobile que a gente tá desenvolvendo. Ele é um jogo de puzzle, onde o personagem principal, Lucius, ele entra nesse mundo que é o Tetragon, que é um mundo bizarro e diferente do mundo que o Lucius habita, em busca do filho dele que desapareceu ao passar por um portal, e então ele vai estar descobrindo sobre como esse mundo funciona, sobre a cultura desse mundo, enquanto procura por pistas do filho dele. Ele tem um gameplay de toque que fica muito gostoso no mobile, de você arrastar as torres e reposicionar o nível, que é um dos grandes carro-chefes do projeto, é dar essa liberdade pro jogador resolver o puzzle conforme a criatividade dele. Então cada fase tem várias maneiras, várias soluções possíveis, e isso fica muito legal no mobile. O jogador, ele, em cada fase, ele consegue ver a próxima fase no background, né, se movendo, tudo, que dá uma ideia de como funciona o mundo, que o mundo de Tetragon é uma série de planos sobrepostos. Então o jogador tá jogando uma fase, mas já tá vendo a próxima também. Então ele busca entrar num portal que tá posicionado ao longo dessa fase, e ao entrar nesse portal é feita uma transição levando ele pro cenário que ele tava vendo atrás. E tem essa fluidez que fica bem bacana. A gente tem intenção de estar portando o jogo para outras plataformas, mas isso ainda tá em desenvolvimento, né, essa ideia. Bom, e para finalizar, né, essa parte, a gente tem na última quinta-feira do evento, né, que foi no dia 28 de maio, o prêmio do Big Festival, a entrega dos melhores, digamos assim, que foram eleitos pelo júri e também pelo público em uma determinada categoria, para vários estilos e separado por região, tem um monte de categorias. Os vencedores vão estar listados no post, que eu não vou citar todos aqui no vídeo, mas as categorias principais, o melhor jogo de todos eles, que estavam expostos lá, foi o Frostpunk, da 11-bit, que pra quem já viu, ele é um jogo de gerenciamento de base e exploração de mundo pós-apocalíptico numa era glacial, assim. É um jogo bastante complexo e vale muito a pena você conferir. O melhor jogo da América Latina foi o Iron Marines, da Ironhide Game Studio, do Uruguai. Ele é um jogo de estratégia para celular, que é mais interessante, num estilo mais tradicional de RTS, digamos assim. Um gráfico bem bonitinho, bem misturado entre um pixel art e um cartunesco, assim, bastante legal. O melhor jogo brasileiro, e que também ganhou no voto popular, foi o No Heroes Here, que é um jogão multiplayer fantástico. Em breve a gente vai ter a minha opinião sobre como que ficou esse jogo no Switch, que a gente recebeu aí o código deles. O melhor gameplay ficou pro Dead Cells, que é da França, né, da Motion Twin, um jogo bastante divertido também, mais plataforma, assim. E o melhor jogo de realidade virtual ficou pro Luna, que é dos Estados Unidos, que é um jogo no qual você tá dentro de um jardim. A Tati jogou, ela achou um jogo bem bonito, bastante divertido e interessante, mas que demora um pouco pra você pegar a ideia do que você tem que fazer nele. De qualquer forma, ele foi o melhor jogo VR que tinha exposto lá. E só pra gente fechar aqui, os prêmios que me chamaram mais atenção aqui, foi pro brasileiro Letting the Lion, na parte de jogos Games for Impact, né, os jogos com categoria social, que estavam dispostos lá. Eu não cheguei a jogar, mas o gráfico dele era bem interessante, eu cheguei a dar uma olhada no pessoal jogando, ele parece bem legal e ele passa uma mensagem muito, muito interessante, assim, pra quem estiver
jogando. Bom, o Big Festival eu continuo achando que é um bom festival, ele traz muitos jogos para as pessoas, ele é grátis, o que é importante, ele tá numa boa localização na cidade de São Paulo, bem no centro, ele tem um espaço bem organizado, essa parte melhorou. Ainda falta alguns detalhes da organização que precisariam melhorar. A principal é a identificação das palestras. No auditório principal, que é o que fica logo na frente da escada, você tinha que olhar um pedaço de papel colado do lado de dentro da parede para saber. Não estava muito claro onde eram as salas. Essa parte de localização das coisas, das outras coisas, né? Das palestras, dos eventos que estavam acontecendo além dos jogos, fica um pouco dificultada. Eu acho que dá para melhorar nesse ponto. Mas em questão de você chegar e poder conversar com as pessoas, ver a reação do seu público, se você for um desenvolvedor já ali expondo, né, seu jogo e poder experimentar diversos jogos de diversos estilos diferentes, isso que é o mais interessante nesse festival. Eu acho que é um festival que vale a pena e eu já disse ano passado no outro vídeo e eu repito aqui, se você está em São Paulo na época do Big no próximo ano, por favor compareça, prestigie os jogos, converse com os desenvolvedores que estiverem lá e faça aí a parte gamer da coisa, que é testar joguinhos, jogar, né, se divertir e obviamente dar a sua opinião sobre eles, certo? Então lembrem-se aí de dar aquele subscribe no canal, aquela inscriçãozinha marota, deixa o like, ative o sininho para saber todos os vídeos que vão chegar, confira os demais vídeos dos nossos canais e muito obrigado, até a próxima!